pessoal do YouTube! Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês a análise do filme Próxima Fase, Fugindo de Rancala. O roteiro desse filme foi escrito por Daniel Lusko e a direção ficou por conta de Kenyon Prince. Ele é um filme dos Estados Unidos e foi lançado mundialmente em dezembro de 2019 e aqui no Brasil chegou pra gente um pouquinho depois, como sempre por conta da dublagem, em janeiro de 2020. Olha só, estou falando de um filme desse ano. Isso é um pouco raro de acontecer, certo? Espirro. E a história desse filme é basicamente a seguinte. Quando a gerente de um arcade ou de um fliperama percebe que o seu irmão foi transportado pra dentro de um videogame, ela e suas duas melhores amigas decidem entrar no jogo junto com ele pra tentar salvá-lo e trazer ele de volta pra casa. Só que elas não contavam com a dificuldade do jogo e os desafios que elas teriam que enfrentar, incluindo um senhor da guerra, que é o líder do jogo todo, que quer fazer de tudo pra manter elas dentro do jogo e transformar elas em parte do seu exército. Isso já me pareceu bem interessante da primeira vez que eu li, então agora vamos pra apresentação dos personagens pra ninguém ficar perdido quando eu estiver contando a história completa do filme. Sarah, ela é a gerente do fliperama. Assim como na sua posição de gerente, com suas amigas e a sua família, ela é bastante responsável e age como uma líder, sempre tentando encontrar a solução para os problemas. Ray, ela é responsável pela área técnica do fliperama. Ela é muito boa com tecnologia e parece ser a mais experiência quando se trata de entender como funcionam as mecânicas de um jogo. A verdadeira deusa gamer. Tracy, ela é responsável pela publicidade e pela organização do local. Ela não entende tanto de videogame quanto as outras duas amigas, mas ela gosta dos jogos mesmo assim. Ela é bem mais próxima da Ray do que da Sarah e ela adora dizer coisas pra provocar a melhor amiga. Jake, ele é o irmão da Sarah. Ele é fanático por videogames desde jovem e passa quase que o tempo inteiro na frente das máquinas do fliperama. E por fim, o vilão, o rei. Ele é o governador do mundo de Rancala. É um ditador cruel e poderoso. Aparentemente, ele foi o primeiro a derrotar o chefão final do game. E dessa forma, tomou o lugar dele como governante. Bom, todos os personagens foram apresentados. Agora bora pra história desse filme, que eu espero muito mesmo que vocês gostem, porque eu amei. E é isso aí, vamos lá. O filme começa com um garoto jogando em uma das máquinas de um fliperama, quando a sua irmã vem buscá-lo pra ir pra casa. A menina desafia ele pra uma partida, mas quando os dois estão prestes a iniciar o jogo, o gerente do fliperama diz que a mãe dele está esperando lá fora e que eles não podem demorar muito mais. A menina diz que vai tentar distrair um pouco a mãe pra dar mais tempo pra ele tentar bater o recorde do jogo que ele estava jogando antes. E assim que ela sai, ele volta pra perto das máquinas. E é aí que ele se depara com um jogo que ele nunca tinha visto antes, chamado Rancala. E curiosamente, esse jogo parece especificamente preparado para que ele, o Jake, sim, o menino é o Jake, comece uma partida. Ele fica deslumbrado por ver o nome dele escrito na máquina que tá chamando ele pra jogar. Então ele coloca uma moeda e se prepara pra iniciar a partida. Mas quando ele aperta o botão de start, o filme então avança para o tempo presente, 10 anos depois desse estranho ocorrido. A gente é levado para um fliperama muito parecido com aquele de antes, e logo a gente descobre que a proprietária do lugar é a Sarah, que decidiu fazer uma réplica daquele mesmo fliperama onde ela e seu irmão desaparecido jogavam. Ela e suas duas amigas, a Chris e a Ray, estão terminando de arrumar o lugar para a inauguração. Elas conversam um pouco sobre como estão animadas com o lançamento desse fliperama, mas a Sarah acaba ficando um pouco chateada ao lembrar do irmão Jake e pensar em como ele gostaria daquele lugar. As três então vão até a área de jogos um pouco maior para verificar se todos os jogos estão funcionando e terminar a instalação do último que faltava. E de repente, o jogo Rancala se inicia e todos os outros que estão perto dele desligam sozinhos. A Ray não encontra nenhum problema nos cabos ou fusíveis, mas ainda assim só a máquina do Rancala continua ligada. E logo a mensagem da tela inicial começa a ser exibida. A diferença dessa para a última vez é que agora já tem um player esperando. Podem ter centenas de razões para esse jogo estar travado. Pela sua cara, parece que você tem uma teoria. Com certeza eu tenho. Caraca, essa menina sou eu! Ela então supõe que o jogo esteja travado porque tá aguardando outros jogadores.
considerando que tem 4 painéis de controle e que o primeiro está sendo mostrado na tela como ocupado. Ela também supõe que se as meninas tentarem jogar uma partida, talvez elas descubram alguma pista sobre o paradeiro do irmão da Sarah. A Chrissy parece um pouco relutante no início, porque ela se assusta muito fácil, mas logo ela muda de ideia e decide se juntar às amigas. A Ray é a primeira a apertar o botão de início, e assim como aconteceu com o Jake, ela simplesmente desaparece do local e a foto dela é colocada do lado da dele na tela. A Chrissy entra automaticamente em desespero, enquanto a Sarah tenta encontrar alguma explicação para o que está acontecendo. Até que ela finalmente cogita a ideia de que talvez os dois estejam presos dentro do videogame. Mesmo muito assustada, a Chrissy aceita a ideia de entrar no jogo para salvar a Ray e o Jake. Ela é a segunda a iniciar a partida. E assim como antes, a sua foto aparece próxima da dos outros dois. E por último, depois de ler aquela estranha mensagem personalizada na tela chamando ela para jogar, a Sarah também aperta o botão de início e entra no mundo de Rancala. Na próxima cena, a Sarah acorda em uma praia. Ela parece um pouco atordoada, mas consegue escutar as vozes das amigas ao longe, dizendo pra ela tomar cuidado com alguma coisa. E ao se virar pra trás, a moça se depara com um puta tubarão e imediatamente corre pra perto da Ray e da Chrissy. Elas conversam um pouco, tentando entender o que tá acontecendo ali. E a Ray parece ser a mais experiente das 3 quando se trata de videogame. E parece que a próxima fase é pra aquele lado. A gente tem que ir pra lá. Como você sabe? Nossa! O que é isso? Esse é o menu do jogo. Todas nós temos acesso. Praia, acampamento de Mas guerra. cadê o resto do mapa? Bom, é como um mapa progressivo. Significa que ele se revela pra gente aos poucos, conforme andamos pelo jogo. Ok, essa menina realmente sou eu. Pouquíssimo tempo depois desse diálogo, as meninas finalmente entendem como acessar o menu do jogo e descobrem as suas primeiras missões, que são falar com o NPC e derrotar o chefão da fase. E como essa é só a primeira de muitas, não demora muito para que elas encontrem o pescador, que ensina todos os mecanismos e regras do jogo. Desculpa. Bem-vindas a Rancala, a ilha da aventura e... sei lá mais o que. Eu tô enferrujado. Faz tempo que ninguém vem aqui. Rancala? Isso é real? Para vencer Rancala, vocês deverão viajar até o acampamento de guerra, onde lutarão com o chefão final. Mas para sair daqui, precisam fazer isso antes que seu tempo acabe. Caso contrário, ficarão presas aqui para sempre. E ele mal termina de falar quando todos eles, incluindo o pescador, se deparam com um tornado enorme na água, cheio de tubarões. Que, claro, é o tema da primeira fase. E é aí que elas deduzem que aquele é o primeiro chefão. Não demora muito para elas derrotarem esse chefão com a ajuda da Chrissy, que lembrou de olhar as mochilas, que são os inventários do jogo, e encontrou uma bombinha azul. Ela lançou direto contra o tornado e, fim, o chefão foi derrotado e o grupo passa para fase 2, a fase da selva. Na segunda fase, as garotas abrem caminho por um matagal, até que elas escutam algumas vozes de pessoas desconhecidas e decidem se aproximar para ver do que se trata. Aparentemente, são só 2 inimigos do nível, levando um prisioneiro pro rei, o chefão final. Só que aí, estranhamente, um deles cita o nome do Jake, o irmão da Sarah. Elas não conseguem ouvir muito mais depois que uma aranha sobe no braço da Chrissy e faz ela ter um completo chilique, chamando a atenção dos guardas para elas. Mais uma luta começa, mas infelizmente no final dela, o grupo acaba se separando e a Sarah acaba se perdendo da Chrissy e da Ray. As 2 garotas vão parar no lugar onde tem uma ponte sobre um lago. E lá a Chrissy tem um ataque de pânico quando ela nota os peixes na água, porque ela é ictiofóbica. Pra quem não sabe, ictiofobia é o medo de peixes. E ao notar que o desespero da amiga é de verdade, é genuíno, a Ray tenta fazer o possível pra encorajá-la a passar pela ponte. Aí, tá vendo? É isso que você faz quando tem um novato no jogo. Você encoraja, você ensina ele a jogar e não grita com ele e xinga ele de tudo quanto é nome no chat. Ele tem que aprender a jogar, senão ele nunca vai conseguir. E é por isso que eu apoio o exemplo da Ray. Ela tá tentando fazer com que a Chrissy passe de... Oh...
Ok. Tá, enquanto a dupla Ray e Chrissy descobrem como funciona o sistema de vidas do jogo, a Sarah continua tentando abrir caminho pela mata para tentar encontrar as duas. E é aí que ela se depara com o chefão da segunda fase, tendo que derrotá-lo sozinha. E assim que ela termina de dar um pau nesse maluco, ela vai automaticamente para a fase 3. Já na fase do deserto, a Sarah continua andando em busca das suas amigas até que isso acontece. Na verdade, pra quem tá de fora, essa cena tá acontecendo assim. Depois de perder uma das suas vidas pro dinossauro, a Sarah finalmente consegue se reencontrar com as suas amigas. E as três sobem um morro, depois que a Ray deduziu que o chefão estaria lá em cima. E mais uma vez, ela acerta. A verdadeira deusa gamer. Durante a luta com o chefão, a Ray acaba perdendo mais uma vida. E considerando que cada jogador só tem 3, e que ela perdeu uma antes pro tubarão, ela agora só tá com uma. A Chrissy e a Sarah continuam a luta enquanto a Ray dá respawn lá atrás, e é a loira quem dá o último golpe para derrotar o explorador maligno. Depois da fase do deserto, o trio se depara com a chamada Floresta Sombria. Lá elas encontram um tipo de vilarejo esquisito com uma cabaninha, que parece assombrada ou abandonada, cheia de poeira e pá. E de dentro da cabana, sai uma criatura estranhamente assustadora em vestes escuras. As garotas fazem algumas perguntas para essa criatura e ela responde todas de forma enigmática. E quando ela termina o discurso... Vamos embora. Ray! Ray, por favor. Ela só tem mais uma vida. Por favor, eu te imploro. Para. Por favor. Desesperadamente, a Chrissy dá uma de suas vidas no lugar da Ray. E assim que ela consegue o que quer, a NPC bizarra volta pra cabana e as garotas descobrem que isso fazia parte da missão para que elas conseguissem chegar ao chefão final da fase. Depois de derrotar esses dementadores e seguindo as instruções da NPC bizarra, o grupo segue até a última fase, onde elas esperam encontrar o Jake e resgatar ele das mãos do rei, seja lá quem for ele. Porém, quando elas chegam no acampamento de guerra, o Jake não parece ser mais a mesma pessoa. Depois de tanto tempo preso no jogo, é como se sua mente agora fizesse parte do código. As garotas até tentam lutar contra ele e imobilizar ele com um dos itens do inventário, mas elas acabam falhando. Hora de dormir. A Sarah, a Ray e a Chrissy são levadas até o misterioso rei. E uma vez na frente dele, elas tiram a prova da sua enorme crueldade. Ele interroga o trio, e mesmo que a Sarah tenha respondido a todas as perguntas com sinceridade, ele manda os guardas prenderem as três. Só que, um pouquinho antes disso, rola esse diálogo estranho. Em que ano estão lá? Está bem. Levem-nas embora. As garotas são deixadas em uma área cercada e vigiada, em um barranco atrás da área do trono, e conversam um pouco sobre essa esquisita atitude do rei. E aí aparece essa mina. Olá. Você me lembra alguém? Alguém tão bonita. Puta merda, visual novel. Eu tenho certeza que o nome dessa mina é Mônica. Ela conta pras garotas sobre a verdadeira natureza do rei. Assim como elas e o Jake, ele também veio do mundo de fora e não faz parte do código. Mas ele consegue controlar tudo porque ele foi o primeiro a derrotar o chefão final. E assim ele ficou no lugar dele.
Ela também conta que foi a primeira a desafiar o rei há muito tempo atrás, mas acabou perdendo. E por isso continua presa ali dia após dia, rezando para que seu sofrimento acabe. Mesmo com essa moça dizendo que não tem mais esperança, o trio decide desafiar o rei para tentar tomar o controle do jogo e assim conseguir voltar para casa. Então é isso. É o momento da batalha final. O trio é levado até o chefão final. E depois de alguns inimigos secundários, elas finalmente conseguem chegar ao seu objetivo, o rei. Mas antes de começar a última luta, a Sarah tenta pela última vez fazer com que o Jake se lembre de quem ele é, para ele voltar para casa com elas. E aí... Sarah. Ray. Chrissy. Eu me lembrei. Agora eu me lembrei de tudo. Mas mesmo depois de tudo o que aconteceu, o Jake decide que vai enfrentar o rei sozinho. E ele se sai bem melhor do que da última vez. Mas o jogo não reseta, mesmo que o chefão tenha sido derrotado. O garoto esqueceu de que Rancala é um jogo cooperativo. E sendo assim, o time todo teria que lutar contra o rei para derrotá-lo e terminar o jogo de uma vez. E assim que eles notam esse pequeno detalhe, bom, eles partem pra briga. Mas é claro que não ia ser tão fácil assim. Mesmo em grupo, eles apanham muito do rei. Eles quase mesmo são derrotados. Mas é aí que a Mônica aparece completamente emputecida e dá vários golpes certeiros no chefão. Por fim, o grupo finalmente consegue derrubar o rei, destravando o jogo e abrindo o portal de volta para casa. Eles se despedem da Mônica, que decidiu ficar dentro do jogo e ser a nova chefona, governando o mundo de Rancala de forma justa e punindo o rei por toda a sua injustiça e maldade e de um jeito extremamente pesado. De volta ao mundo real, as garotas comemoram seu retorno para casa. Mas é aí que elas percebem: cadê o Jake? Elas quase entram em choque, mas aí elas escutam o som de uma das máquinas de fliperama no outro corredor. E quando elas vão até lá, elas se deparam com o Jake, acompanhado de um garoto que elas reconhecem como ninguém mais, ninguém menos do que o rei, que na verdade se chamava Martin. Com o Jake resgatado e todo mundo de volta ao fliperama, o filme termina com todos felizes e Espera aqui? Calma aí, peraí, o que eu perdi, mano? Mano? Como foi que eu não vi isso aí acontecer? De onde surgiu esse casal? Como foi que eu não vi isso? Ok, então tá certo. Depois desse quase beijo, o filme finalmente termina com o... Ei! Espera. Espera, eu não disse que... calma, não, eu não quero. Start para começar. Eu não quero... Ei! Não! Peraí, não! Meu Deus! Tá, arrancá-la nem é tão difícil assim. Eu consegui terminar a tempo pra falar dessa cena pós-crédito. Maluco, ela é a Mônica mesmo. Agora sim o filme terminou. Eu gostei bastante desse filme, foi divertido assistir. Principalmente os efeitos especiais de videogame, que ao mesmo tempo misturavam os jogos mais realistas com os jogos mais antigos, que eram em pixel, as regras, a forma como funcionavam as regras. Os menus me lembram muito o menu de Golden Axe. Eu achei bastante simples o filme, mas ainda assim eu achei bastante interessante. E eu gostei muito da mensagem sobre trabalho em equipe que o filme passa. Mesmo que ela não tenha sido uma mensagem muito profunda,
eu achei ela bastante importante, porque às vezes a gente esquece, né, que esse jogo ele é igual à vida, certo? Quanto mais avança, mais difícil fica de jogar sozinho. E outra coisa que eu gostei bastante nesse filme foi a ausência de um par romântico como motivação para a história acontecer. Claro, tem o parzinho no final da Chrissy e da Ray, mas esse casal não foi tipo o motivo, ele não foi a bomba pra desenrolar a história, ele foi só um casal secundário, né? Porque sim, porque elas gostavam uma da outra e teve esse casal, não foi tipo, por exemplo, um rapaz tentando salvar uma moça ou uma moça tentando salvar o namorado ou então a namorada, foi a moça tentando salvar o irmão dela e o casal aqui, ó. O casal é coadjuvante. Ah, também não posso deixar de falar que esse filme ele não apresenta muitas regras sobre o funcionamento do universo, tipo, as leis que regem esse universo, como que eles entraram no videogame, pá, não explica nada, é tudo muito simples. O Jake entra no videogame, as meninas descobrem que o Jake entrou no videogame e elas vão atrás dele. Não tem nada por trás. Pensando bem, e se tiver? Acho que vale uma teoria, certo? Eu vou pensar numa possível teoria pra arrancá-la, então. Acho que é só sobre esse filme, não tem muito o que falar. Ele é um filme bastante simples, mas que eu gostei bastante, principalmente porque se trata de garotas e videogame. Eu sou uma garota e eu gosto de videogame. Então o filme foi bastante interessante pra mim. Me deu vontade de juntar uma galera, assim, tipo, em casa mesmo, não online. Juntar um pessoal em casa e jogar videogame, como se fazia antigamente. Porque é legal, é divertido e faz bastante tempo que eu não vejo isso acontecer. As pessoas se juntarem no lugar pra jogar videogame todas juntas. Na verdade, essa é uma coisa que eu não experienciei muito, mas seria divertido. E acho que é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do filme Rancala. Tem no YouTube completinho pra assistir, é só vocês pesquisarem pelo nome do filme, Próxima Fase, Fugindo de Rancala. Vocês encontram ele inteiro aqui pra assistir. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, do filme, sobre esses comentários que eu fiz de não ter um par romântico principal e sobre essa metáfora da vida real que eu fiz aleatoriamente. Muito obrigada por assistirem, tchauzinho e até a próxima!